Olá, eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui, pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular, a aula de número 497. Nesta aula, nós vamos determinar a solução de sistemas de equações do primeiro grau pelo método da substituição. Lembrando que, para que você possa resolver um sistema de equação do primeiro grau, você tem a possibilidade de fazer pela tentativa e erro. É uma hipótese. E tem o método da substituição, da comparação e da adição. Mas hoje nós vamos trabalhar nessa aula de número 497 pelo método da substituição. Então, vamos fazer aqui o nosso primeiro sistema. Nós temos x mais o y igual a 1. E temos a nossa segunda equação com duas incógnitas, x menos o y igual a 2. Então, esse é o sistema. E nós vamos utilizar o método da substituição. Então, nós vamos dizer que esta aqui é a nossa primeira equação e esta é a nossa segunda equação. Então, na primeira equação, nós vamos isolar o x. Então, nós temos na primeira equação x mais o y igual a 1. Então, isolando o x, deixando sozinho, nós teremos x é igual a 1 menos o y. Isolamos o x. Pegamos essa equação e vamos substituí-la na segunda equação. Se o x é igual a 1 menos o y, então eu tenho na segunda equação, eu tenho x menos o y igual a 2. Fazendo a substituição, onde tem x, nós vamos colocar 1 menos o y menos o y igual a 2. Então, agora temos uma equação de uma única incógnita. Então, nós vamos encontrar aqui o valor de y. Então, eu tenho 1 menos o y somado com menos o y, nós teremos menos 2y igual a 2. Menos 2y igual a 2. O 1 que estava somando vem para o segundo membro, subtraindo. Menos 2y é igual a 1. Como o coeficiente da incógnita é negativo, convém que nós façamos uma multiplicação de ambos os membros por menos 1. É um artifício. Então, 2 negativo multiplicado por 1 negativo, eu terei 2, o y positivo, e o 1 se torna negativo. E o 2 que está multiplicando a incógnita vai para o segundo membro, dividindo, sempre com operação inversa. Então, qual é o valor de y? O valor de y é meio negativo. E agora o que a gente vai fazer? Nós vamos substituir este valor encontrado de y na equação número 1. Qual era a equação quando nós fizemos o isolamento? X é igual a 1 menos. Qual é o valor de y? Meio negativo, não podemos esquecer disso. Meio negativo. X igual a 1, você pode pensar negativo vezes negativo positivo, ou o oposto de meio negativo é meio positivo. Então, eu tenho x igual a 1 mais meio. E agora, nós vamos trabalhar aqui com frações, né? Tem o MMC, 2 dividido por 1, que está aqui o denominador 1, 2 vezes 1, 2, e 2 dividido por 2, 1, vezes 1, 1. Então, o x vai ficar igual a 3,5. Então, a solução desse sistema será nada mais, nada menos que 3,5, que é o valor de x, e meio negativo, que é o valor de y. Encontramos os valores
E aí, se você, obviamente, quiser fazer as respectivas substituições, você vai verificar que realmente é verdadeiro essa solução. Vamos agora para um segundo sistema. Estamos trabalhando, não se esqueça, pelo método da substituição. Aquele primeiro ficaria até mais fácil você resolver pelo método da adição. X mais x, 2x, o y positivo somado com o y negativo daria 0, aí 2y igual a 3, e aí o x ia ser 3,5, então também dá. Né? É que já estava quase, na verdade, já estava pronto para aplicar pelo método da adição. Vamos fazer aqui o nosso segundo sistema. 2x mais o y igual a 5. Essa aqui é a nossa primeira equação. E x menos 2y igual a 5 negativo. Nós vamos indicá-la como a nossa segunda equação. Então, você sempre escolhe qual que você vai fazer o isolamento para depois efetuar a respectiva substituição. Agora nós vamos trabalhar com a equação de número 2. Então, na equação de número 2, que foi nos dada, que é x menos 2y, aqui é x, menos 2y igual a menos 5. Isolando o x, nós vamos passar o 2y para o outro lado, aplicando, você sabe, o princípio aditivo, que nós vamos somar 2y dos dois lados, por isso que ele desaparece aqui do primeiro membro. Menos 5 mais 2y. Então, o valor de x será igual a menos 5 mais 2y. E agora, nós vamos substituir na primeira equação. Então, a primeira equação é qual? 2x mais o y igual a 5. Qual é o valor de x? Menos 5 mais 2y. Então, 2, né, porque a gente omite aqui o sinal da multiplicação, quando a gente fala 2x, o que a gente está falando é 2 multiplicando o x. Então, 2 que vai multiplicar, você pode colocar o sinal da multiplicação ou simplesmente omitir. Menos 5 mais 2y mais o y igual a 5. Estamos resolvendo aqui a primeira equação e vamos encontrar o valor de x. Depois que nós encontrarmos o valor de x, nós vamos lá na segunda equação e façamos a substituição. Vamos aplicar aqui a propriedade distributiva em relação à adição. O 2 vai multiplicar o 5 e o 2 vai multiplicar o 2y. Por isso que é distributivo. Estamos distribuindo o fator 2 para os elementos que estão dentro do parênteses. 2 multiplicado por 5 negativo, nós teremos 10 negativo. Multiplicação de sinais diferentes. E 2 multiplicado por 2 o y, 4y. Mais o y igual a 5. Vou juntar agora esses dois termos semelhantes, que têm a mesma incógnita. Menos 10, 4y, mais o y, nós teremos 5y igual a 5. Agora nós vamos deixar o 5y no primeiro membro e vamos mandar o menos 10 para lá, somando. Mais 10. 5y igual a 15. E o 5 que está multiplicando vai para o segundo membro com a operação inversa, vai dividindo. Então, nós teremos 15 terços. Desta forma, teremos o valor da incógnita y igual a 15, não é 15 dividido por 3, não, perdão, é 15 dividido por 5. E 15 dividido por 5 igual a 3. Então, este é o valor de y. E agora nós vamos substituir este valor de y lá na nossa segunda equação. X igual a menos 5 mais 2y. Então, x é igual a menos 5 mais 2 que multiplica 3. Aqui eu sou obrigado a pôr o sinal, porque eu não posso omitir quando eu estou trabalhando com dois números absolutos. X igual a menos 5, primeiro a multiplicação, né? Mais 6. E 6 positivo somado com 5 negativo
nós efetuamos uma subtração e prevalece o sinal do maior módulo, então vai ficar 1. Então, qual é a solução aqui do nosso sistema? A solução é 1 e o 3. Coloco primeiro o x e depois coloco o valor do y. Então, a solução desse sistema que está é 1 e 3. Temos agora um outro sistema. 4, deixa eu colocar a chave aqui. 4x mais 2y igual a 12. E a outra é 2x menos o y igual a 8. Então, nós vamos pegar agora a nossa... Bom, vamos indicar aqui primeira equação, não que isso seja uma obrigatoriedade. Segunda equação. Então, pela segunda, o que nós temos? Nós temos, vamos isolar. Então, eu tenho na segunda equação 2x menos o y igual a 8. Então, eu tenho 2x igual a 8 mais o y. Agora, eu vou substituir isso na nossa primeira equação. Qual que é a nossa primeira equação? Nossa primeira equação é 4x mais 2y igual a 12. Agora, o que nós vamos fazer? Eu tenho o 2x, que é igual a 8 mais o y, correto? Mas aqui convém a gente fazer um detalhe. Nós vamos dividir esta equação tudo por 2. Olha o que vai acontecer. 4x dividido por 2, 2x, desde que dá para dividir todos os elementos da equação. 2y dividido por 2, nós teremos o y. E 12 dividido por 2, nós teremos 6. É a mesma igualdade, não mudou absolutamente nada. Agora, quem é 2x? 2x é 8 mais o y, né? Então, eu venho aqui no lugar do 2x e coloco 8 mais o y, mais, vou até pôr entre parênteses para deixar destacado, mais o y igual a 6. Parênteses eu coloquei só por uma questão de destaque. Então, eu tenho 8 mais o y, 2y, igual a 6. 2y é igual a 6, o 8 vai subtraindo, menos 8. 2y é igual a menos 2, correto? Igual a menos 2. Esse 2 que está multiplicando o y vai para o segundo membro, dividindo. 2 dividido por 2, 2 negativo, então o y vai ficar igual a 1 negativo. Então, encontramos já o y. Se nós encontramos o y igual a 1 negativo, eu venho aqui nesta equação, eu tenho 2x igual a 8 mais o y. Qual é o valor que nós encontramos para o y? Menos 1. Então, nós teremos 2x igual a 8 mais 1 negativo, 7 positivo. O 2 que está multiplicando vai para o segundo membro, dividindo. Então, nós encontramos o valor da incógnita x, 7,5. Então, a solução desse nosso sistema será 7,5, valor de x, e 1 negativo, valor do y. Perfeito? Então, aqui nessa aula hoje de número 497, nós fizemos 3 atividades, onde nós trabalhamos a resolução de sistemas de equação do primeiro grau, utilizando o método da substituição. Lembrando que existe também o método da comparação, o método da adição ou tentativa e erro. Você vai definindo valores para x e y.
claro que é mais trabalhoso. Às vezes, se a equação for muito simples, é claro que às vezes é até mais prático. Mas é bom você trabalhar com os métodos realmente de resolução, correto? Então, dessa forma, concluímos aqui a nossa aula de número 497. E lembre-se sempre, estude. Educação faz a diferença, porque o futuro espera por você. E eu espero você aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, tchau, tchau e cuide-se.